Olá, estamos iniciando mais um programa Tendência em Mercado. Esse programa é uma iniciativa dos cursos de graduação do Centro Universitário Internacional Uninter. O tema do nosso programa de hoje é motivação e satisfação no trabalho. Então, para conversar um pouco sobre esse tema, está aqui conosco a professora Carolina Valger. A professora Carolina Valger é psicóloga, especialista em gestão estratégica de pessoas e psicologia organizacional e do trabalho. Ela é mestre em administração, doutoranda em administração pela Universidade Federal do Paraná. Além disso, ela é autora de artigos nacionais e internacionais na área de gestão de pessoas e processo decisório. Ela também é autora do livro Motivação e Satisfação no Trabalho, em busca do bem-estar dos indivíduos nas organizações, disponível para compra no site da editora Intersaberes. Olá, professora Carolina, tudo bem? Olá, professora Carla, tudo bem? Como vai? Estou bem. É um prazer recebê-la aqui. Um prazer para mim também o convite. Muito obrigada. Imagina. Então, professora, como motivar as pessoas nas organizações? Nós vemos que há vários estudos, inclusive um dos últimos estudos sobre o tema na Universidade de Harvard, eles pesquisaram e identificaram que as pessoas desmotivadas continuam nas empresas. A gente sabe que há pessoas motivadas e motivadas, só que as desmotivadas, elas acabam não rendendo tanto quanto as outras. Elas rendem apenas 20 a 30% da sua capacidade no trabalho. Então, o que isso reflete no dia a dia, nas decisões dos gestores de recursos humanos, professora? É uma ótima pergunta e acho que a gente pode pensar nisso de diversas formas, né? Acho que uma das primeiras questões, quando a gente fala de motivação no ambiente de trabalho, é que por muito tempo o tema motivação não era importante para as organizações, para os gestores. Ele era visto como um problema dos indivíduos, né? Se eles estavam motivados ou desmotivados, era como se a empresa não tivesse nada a ver com isso. Mas o que então as empresas começam a perceber é que elas têm um impacto dessa motivação ou dessa desmotivação, e me parece que essa pesquisa retrata bem isso, né? Então é óbvio que um indivíduo consegue trabalhar mesmo desmotivado, mesmo insatisfeito. Aliás, existe uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Recursos Humanos, aqui, né, falando de Brasil, que coloca que pelo menos 48% das pessoas são infelizes no trabalho. Então a gente está dizendo que pelo menos metade da população não está feliz, não está satisfeita. E eles trabalham, é óbvio que eles trabalham e vão continuar trabalhando. Mas qual é o grande problema disso para as organizações? Essa queda de produtividade, então em torno de 30%, né, menos, pelo menos isso, né, além da queda na qualidade daquilo que as pessoas fazem. Então, essa desmotivação vai impactar também no meu comprometimento. Então, eu vou fazendo as coisas com um pouco mais de descaso, mas é óbvio que eu continuo trabalhando. E daí é claro que essa queda de produtividade e de qualidade do trabalho realizado vai ter um grande impacto na organização, pensando até do ponto de vista racional e da lucratividade, porque eu acabo tendo um déficit, né? Então, as empresas passam a perceber de que essa preocupação não é só do indivíduo, elas também precisam estar engajadas na promoção da motivação, ou no mínimo na percepção e no cuidado da motivação e da satisfação dos seus colaboradores, não é? Então é óbvio, essa responsabilidade Verdade. Passa a ser compartilhada de alguma forma. Com certeza, isso vai impactar também nas relações. Imagine que uma pessoa que dá 20, 30% do que ela conseguiria dar 100% da 30%, isso vai causar uma sobrecarga nos outros, né? Então isso acaba virando um círculo vicioso, né, professora? Claro, na verdade a gente tem, além da queda de produtividade e da qualidade, outras consequências negativas dessa ausência de motivação e satisfação no trabalho. Então, os problemas de relacionamento, os conflitos também acabam, né, figurando como um dos problemas. Os problemas de saúde, né, de adoecimento do trabalhador, tanto das doenças físicas quanto das doenças psicológicas que não são tão vistas, mas existem, como a depressão, o estresse, problemas ligados à alimentação e ao sono, e em alguns casos até o abuso de substâncias como álcool e outras drogas, né? Então isso acaba tendo uma interferência na saúde do trabalhador, muitas vezes até um afastamento, né, do trabalho, que são questões que também trazem um grande problema para a organização. Então, para a organização e para o indivíduo, né? Com certeza, esse indivíduo com a sua saúde prejudicada, com essa insatisfação, ele vai começar a ter problemas tanto no trabalho
e começa a levar esses problemas para a vida pessoal também. Então, de alguma forma, isso vai interferir nos seus relacionamentos familiares, nos seus grupos de amizade, né? Então, a gente está falando de um problema de uma grande proporção. Ele é um problema social, né? Não é nem só do indivíduo, nem só das organizações, mas é uma questão que todos nós precisamos nos preocupar. Tanto pela questão financeira, né? Nós estamos falando que as empresas estão deixando de ganhar dinheiro nesse cenário, mas também numa questão de responsabilidade social e de preocupação com o bem-estar dos indivíduos também. E essa preocupação com o bem-estar, a motivação, ela parece, professora, que é um conceito um pouco abstrato, não é verdade? Então, o que a gente poderia dar uma dica para os nossos alunos, o que é motivação, o que motiva, né? Tentar tangibilizar esse conceito para a realidade deles. Legal. Na verdade, a gente utiliza muito o termo motivação e como todo termo que cai, né, no uso popular, ele acaba até sendo distorcido. A definição de motivação ela é muito simples e está na própria palavra. A gente vai falar, então, do mover e da ação. A motivação está ligada aos nossos comportamentos em busca de um objetivo ou com um propósito. Então, de onde surge a motivação, né? Nós temos primeiro uma necessidade, que pode ser física, por exemplo, a fome, a sede, são necessidades físicas, ou eu posso ter outras necessidades emocionais, por exemplo, como a necessidade de aceitação em um grupo, ou de ter um status, ou de me realizar de alguma forma. Essas necessidades, esses déficits, né, eles vão gerar um motivo para que a pessoa faça alguma coisa. E esse motivo vai gerar um impulso, que é o próprio comportamento. Então vamos pegar um exemplo mais simples. Eu tenho uma necessidade que é fome. Isso me gera uma motivação para comer. E essa motivação poderá então gerar um impulso que é eu me levantar do sofá e ir até a geladeira, por exemplo, né? Então a gente tem essa sequência de necessidade, motivação e impulso. É óbvio que às vezes nós temos necessidades e por alguma questão nós não geramos uma motivação. Se a gente pensar em casos mais extremos de depressão, por exemplo, as pessoas sentem fome, sentem sede, mas elas não se sentem motivadas a levantar da cama, né, a fazer alguma coisa. E às vezes nós podemos ter a motivação e não o impulso. Então, nós podemos, às vezes, por questões sociais, às vezes por uma pressão, por um medo, por, enfim, outras situações, ter a motivação para fazer, mas acabar não fazendo, né? De alguma forma, o impulso é cortado. Então, o ideal seria que a gente tivesse um encadeamento disso, de necessidade, motivação e impulso. Então, nós podemos dizer que todos os nossos comportamentos eles são motivados por uma razão. Desde o me levantar pela manhã, do me alimentar, do me arrumar, do trabalhar, de fazer amizades, né? Todos os nossos comportamentos, eles têm um motivo por trás, né? Sem um motivo, eles não acontecem. A grande questão é que a gente pode falar de motivação de uma maneira geral, mas falar da motivação no trabalho. E quando a gente está falando da motivação no trabalho, que é o nosso principal foco, principalmente no livro, né? A gente está falando dessa necessidade, desses impulsos para fazer algo ligado ao trabalho, né? Então, ligado a um melhor rendimento, a uma melhor qualidade, a objetivos que estão ligados de alguma forma ao meu contexto de trabalho, né? Então, a gente tem que pensar dessa forma. Uma questão muito discutida, que eu acho que a gente poderia conversar no contexto organizacional, é de onde vem essa motivação, né? Porque a gente está falando então que a motivação vai gerar esse impulso no indivíduo, é um motivo para o meu comportamento, né? Mas no contexto do trabalho a gente tem outros elementos aí. E uma das questões que as pessoas sempre perguntam é se os gestores conseguem motivar alguém. Conseguem, professora? Então, esse é um tema bem polêmico, porque muitas pessoas vão afirmar que apenas o indivíduo se motiva se ele quiser. Ou seja, ele é automotivado. Ou a pessoa está automotivada ou ela não faz nada. Que seria aquilo que a teoria chama de elementos intrínsecos da motivação. Aqueles que estão no indivíduo. E aí, a outra discussão, do outro lado, nós temos as pessoas questionando, será que o ambiente, os gestores, as próprias práticas organizacionais, as práticas de gestão, em especial as práticas de gestão de pessoas, se elas teriam essa capacidade? Enfim, existe essa discussão, ela é polêmica, mas o que a gente pode dizer é que de uma maneira bastante forte, principalmente para os estudos da psicologia, é que os elementos intrínsecos eles são fundamentais. Então, sim, se o indivíduo não quiser, por mais que eu tenha um ambiente
favorável, ele não vai desenvolver essa motivação e não vai ter os comportamentos em busca desse propósito, né? Então, o elemento intrínseco é essencial. Mas se as organizações delegarem essa responsabilidade apenas para as pessoas, também, né, fica muito fácil, elas acabam se eximindo de uma culpa. Claro. Ou de uma responsabilidade. Então, sim, a gente vai compreender que existem os elementos externos, que são os elementos que estão no ambiente, que vão favorecer. Por que eu estou usando a palavra favorecer? Eu nunca vou determinar a motivação, né? Então, nunca vai ser uma relação lógica de eu ofereço isso e as pessoas me dão esse resultado. O ser humano é muito mais complexo do que isso, né? Então, a organização precisa oferecer isso para favorecer a motivação. Agora, é óbvio que essa motivação só vai, de fato, acontecer se eu tiver essa ligação dos elementos intrínsecos e extrínsecos para, né, que eu tenha um indivíduo, de fato, motivado e satisfeito com o seu trabalho. E assim, algumas pesquisas sobre o tema demonstram que nós temos alguns fatores, como ambiente de trabalho, relacionamentos e a postura do gestor, como os principais fatores que as pessoas se queixam nessas pesquisas que demonstram a insatisfação. Então, isso também nos mostra que o cuidado do ambiente, dos gestores e dos relacionamentos vão sim favorecer. Então, eu prefiro adotar a ideia de que nós temos os dois elementos, internos e externos, interagindo, que os indivíduos, é claro, precisam buscar suas motivações internas, mas que as organizações precisam sim favorecer um ambiente que estimule essa motivação. É uma constatação bastante interessante, porque no senso comum acredita-se que dinheiro motiva, que um aumento de salário, um pacote de benefícios vai trazer um resultado mais favorável para as organizações, vai trazer funcionários mais motivados. Então, essa pesquisa realmente traz um resultado bem interessante, né? Relacionamento com a chefia, é algo que impacta diretamente. Imagine você se levantar todo dia para trabalhar e ter dificuldades, não querer sair da cama porque tem dificuldade no trabalho, porque teu chefe te assedia, você não tem um bom relacionamento com seus colegas de trabalho, e tudo isso impacta na motivação. Com certeza. Essa questão do salário é um outro tema polêmico e interessante, né? Sim, por muito tempo houve essa crença de que o salário motiva. Então, a parte das organizações é oferecer o salário e o indivíduo, né, é que busque suas outras motivações. Então, se a gente volta lá para o início da gestão, né, das primeiras escolas da administração, a gente tem exatamente isso, o pagamento geralmente por unidade produzida, né? Um pouco da ideia do que nós temos hoje como comissionamento, né? Então, quanto mais eu vendo, mais eu ganho, quanto mais eu produzo, mais eu ganho, né? Essa ideia da unidade produzida. E o que as pesquisas mais recentes nos mostram? O salário, ele não é um elemento motivador, mas é claro que esse tema precisa ser discutido dentro da motivação. Então, o que os autores sobre motivação colocam? O salário, ele tem que ser suficiente para que o trabalhador não se preocupe com o dinheiro. Ou seja, que ele consiga suprir suas necessidades básicas, que esse salário seja adequado ao mercado, né? Porque essa compatibilização, ela é uma das questões que acaba interferindo na satisfação e no orgulho que se tem de trabalhar numa organização. Então, o salário, ele tem esse papel. Ele precisa estar garantido, ele precisa ser pago, né, dentro desse senso de justiça e equilíbrio e ser pago em dia. Né? Isso é uma questão básica, mas não é isso que vai motivar de fato uma pessoa, né? Existem então outros elementos que a gente precisa estimular e favorecer, garantindo que o salário vai acontecer, mas não entendendo que apenas a questão econômica, a recompensa financeira é que vai gerar a motivação. Então, professora Carolina, para fechar esse nosso primeiro bloco de entrevistas, você poderia dar alguma dica de como os gestores podem identificar, podem favorecer a motivação nas empresas? Nós temos diversos caminhos, né? É óbvio que a postura do gestor, ela é importante. Uma postura aberta à participação, que delegue a autonomia, né? Então, a participação e a autonomia figuram como características importantes para que a pessoa se sinta motivada e satisfeita com o seu trabalho. Então, existe a postura do próprio gestor, mas existem práticas de gestão de pessoas, né? Então, inclusive no livro, a gente aborda um pouquinho disso, de quais práticas de gestão podem ser implementadas na organização a fim de favorecer essa motivação, como a prática da administração
organização por objetivos, programas de reconhecimentos formais, como, né, o conhecido programa do funcionário do mês, programas de envolvimento, como participação acionária, círculos de qualidade, a própria questão da remuneração variável ou por competências. Hoje nós falamos muito da flexibilidade no trabalho, né? A possibilidade do home office ou de horários flexíveis, que acabam fazendo com que as pessoas consigam administrar melhor sua vida pessoal e profissional, de forma que elas consigam estar mais satisfeitas e mais engajadas com o trabalho. Então, tem a postura do gestor, mas tem práticas de gestão de pessoas que precisam ser implementadas também. Bem bacana, ótimas dicas. Eu espero você no nosso próximo bloco. Então, assim, para mim o conhecimento ele não tem preço. Comecei a trabalhar com 12 anos, com 15 anos recebi minha primeira promoção, com 20 anos eu já era chefe do escritório. Então, na minha primeira tentativa de promoção dentro da empresa, tive a dificuldade da graduação. Escolhi o Grupo Uninter pela facilidade do ensino à distância, porque é o que encaixava com minha realidade na época, né? Após o início do curso, eu tive minha primeira promoção e já tive que mudar de cidade. Já fiquei preocupado, como que eu vou continuar o estudo? Fui verificar no site, na cidade que eu ia, tinha um polo. Durante a minha graduação, eu participei de 3 polos e não tive dificuldade ou nenhum problema para poder concluir o curso. Fui convocado para o ENAD, concluí a prova. Há um mês mais ou menos, recebi um comunicado, né, pelo e-mail, né, de que um aluno da Uninter tinha tirado a nota mais alta. Daí, eu, por curiosidade, fui verificar se era minha, né? Daí eu olhei lá, realmente era a minha nota. Quando eu visitei o Grupo Uninter e vi lá no mapa a quantidade de polos somente do grupo, já vi a grandeza do meu feito, né? Fiquei imaginando depois todos os cursos de todas as faculdades. Eu encontrei aqui um grupo enorme, um grupo alegre, dedicado e contente feliz com os resultados, né, dos alunos. Né? Encontrei muita gratidão aqui pela minha nota, pelo meu resultado, né? Então isso foi importante para mim também. Para mim é uma realização, é uma conquista pessoal, né? Mostrar para a família, para os filhos. Voltamos com o programa Tendência e Mercado, com o tema Motivação e Satisfação no Trabalho. Professora Carolina, já que o salário, o dinheiro não é um dos principais motivadores nas empresas, o que as empresas podem fazer, já que um dos principais fatores que elas entendiam tradicionalmente que por meio de benefícios, salário, elas conseguiriam maiores resultados. O que as empresas podem fazer para motivar os funcionários que não seja apenas benefícios e salário? Legal, assim, a gente já falou algumas coisas, né? A própria questão dessa postura do gestor, um gestor que permita mais a participação e a autonomia e algumas práticas de gestão de pessoas. Além disso, acho importante a gente se preocupar com um item que as pesquisas mais recentes têm trazido, né? Com essa ideia, principalmente essa visão mais econômica de que o que motiva é o dinheiro exclusivamente, algumas pesquisas, né, realizadas principalmente no exterior, mas que se aplicam, né, foram replicadas em outros lugares do mundo também, elas vão nos mostrando que para as atividades mecânicas, atividades fáceis, né, mais rotineiras, essa questão do dinheiro, da recompensa financeira, gera sim a motivação. Ou seja, quanto mais eu recompenso,
mais o indivíduo produz, né? Mas ele está motivado a produzir, a render e a executar aquelas tarefas. Porém, quando essas atividades exigem habilidades cognitivas, são mais complexas, exigem criatividade e inovação, para surpresa dos pesquisadores, quanto maior a recompensa financeira, pior era o resultado dessas pessoas. E aí, entendendo que isso era uma realidade apenas dos Estados Unidos, onde essa pesquisa iniciou, ela foi replicada em outros lugares do mundo e chegaram exatamente à mesma conclusão. Então, os pesquisadores foram aprofundar isso e concluíram por 3 fatores que verdadeiramente motivam uma pessoa. A autonomia. A pessoa quer ser dona da sua própria vida. E trazendo essa autonomia para as pessoas, né, para os trabalhadores, o que as organizações ganham em troca é mais engajamento. Aquela causa precisa ser do indivíduo e não só da organização. Em segundo lugar, eles colocam o domínio, a necessidade que todo ser humano tem de ser bom em alguma coisa, em melhorar, né, em ser cada vez melhor e se aprimorar. E isso justifica muitas atividades de lazer que nós temos, por exemplo, como tocar um instrumento, praticar um esporte, né, que são coisas que a gente faz sem um objetivo de remuneração, mas com muita dedicação e afinco para se tornar melhor. Então é preciso que também dentro das organizações essa questão do crescimento seja valorizada. E por fim, o propósito. Então, os trabalhos nos quais as pessoas se engajam precisam ter um propósito, um valor, e de preferência um valor associado aos valores pessoais daquele indivíduo, né? E um dos erros que essas pesquisas apontam é que o principal propósito das organizações é o lucro. Só que o lucro não é o principal propósito dos indivíduos, né? Mas então promover atividades em que os indivíduos se sintam de fato engajados com alguma questão social, com alguma importância, que eles de fato enxerguem algum valor naquilo que eles fazem, é o que de fato vai gerar um indivíduo motivado. Então nós temos aí uma série de possibilidades, né, de alternativas para que as empresas possam no seu dia a dia trazer esses elementos da motivação. E por fim, eu penso que a gente poderia citar a questão da qualidade de vida no trabalho, né? Que é um tema altamente associado à motivação e satisfação e muitas vezes nem sempre, né, ligados a eles de uma maneira direta. Mas ter motivação e satisfação no trabalho exige que o indivíduo tenha qualidade de vida no trabalho. Com certeza. Né? Sem qualidade de vida no trabalho é difícil você alcançar um bom nível de motivação e satisfação. Então é uma temática que com certeza a gente deve discutir. Ah, com certeza. E nós vemos a tendência, né, com os conflitos, a geração X e Y. A geração Y é uma geração mais jovem, sedenta por desafios que geralmente não permanecem na empresa apenas por questões salariais, né? Autonomia, é o propósito, o domínio, né? Uma geração que é dona do próprio nariz, dona da própria vontade e faz a sua carreira independente da empresa que ela está trabalhando, né? A gente vê que tradicionalmente, né, nossos pais permaneciam anos nas empresas e era o que que as pessoas buscavam, né? Uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, permanecia numa empresa, num emprego por 30, 40 anos, né? Isso era bem visto na sociedade. Hoje em dia, essa gente mais jovem trabalha, passa 1 ano, 2 anos numa empresa, depois muda e assim vai. Como é que as empresas lidam com isso? Como motivar essas pessoas? Como fazer que essas pessoas permaneçam na empresa, né? Motivação e permanência são temas que estão relacionados, né, professora? Com certeza, né? Na verdade, quando a gente favorece a motivação e a satisfação, a gente acaba tendo, além do aumento da produtividade e da qualidade daquilo que se produz, um engajamento maior, né? Então, a gente acaba tendo um impacto nos índices de rotatividade, de absenteísmo e até de acidentes de trabalho, né? A redução desses acidentes. E é óbvio que o conflito de gerações seria um tema até para um outro programa, né? Mas é, de fato, um grande desafio para as organizações, até porque então o que nós temos como principal característica dessa geração é o desafio. Então eu vejo que aquela característica do domínio, né, de ser bom em alguma coisa, de fato move os jovens. E se as organizações não estiverem preparadas para oferecer um ambiente que seja estimulante, que seja desafiador e que permita o crescimento de uma maneira mais flexível, de fato essa geração terá uma menor retenção mesmo, né, ficará menos tempo nas organizações.
E é um desafio para os gestores lidar com essa geração, motivar qualquer funcionário, principalmente essa geração Y e o conflito da geração X e a geração Y. Professora, sobre qualidade de vida no trabalho, nós vemos as organizações, quando trabalham qualidade de vida no trabalho, trabalham com programas de ergonomia, trabalham com ginástica laboral. Há mais programas, há outros tipos de programas de qualidade de vida no trabalho que as organizações possam se valer para melhorar a satisfação, melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores? Existem sim, né? Acho importante a gente até começar antes disso, assim como eu comentei no bloco anterior sobre a motivação, a qualidade de vida também não é uma preocupação muito antiga das organizações, né? Por muito tempo a ideia era da grande especialização, do trabalho, né, mais rotineiro, repetitivo, que isso traria de alguma forma, né, uma produção maior num tempo menor. E essa preocupação com a qualidade de vida no trabalho também veio, né, dos dois lados, a gente pode dizer assim. Por um lado, os indivíduos clamando por mais bem-estar, e nós comentamos agora sobre a geração Y, né? Quanto mais jovem o indivíduo, a gente percebe uma maior necessidade dessa geração de integrar a vida pessoal e profissional. Né, se a gente volta, né, para os pais e os avós, a gente tinha principalmente a figura do homem, né, porque muitas vezes a mulher não trabalhava fora, como aquela pessoa que sacrificava a sua vida e a sua família em nome do trabalho. E isso até trouxe um outro problema, que foram os graves problemas que nós tivemos com a aposentadoria. Pessoas que não souberam lidar com o fato de não ter mais o seu trabalho. E nessa geração, se a gente, né, trabalhar num momento mais atual, a gente começa a perceber que nem todos estão dispostos a isso. Então, as pessoas querem sim ter um trabalho, querem sim uma realização profissional, uma boa remuneração, mas elas não querem abrir mão de sua família, de sua qualidade de vida, de ter uma prática de atividade física, de cuidar da saúde, né? Pesquisas com executivos, com altos executivos, têm demonstrado isso, porque principalmente o nascimento de um filho, né, e outros elementos familiares têm feito com que eles revejam seus hábitos, né, sua rotina de trabalho. Então, a gente tem, né, de um lado as pessoas clamando por mais bem-estar e por menos conflito entre trabalho e família e vida pessoal, e do outro lado as empresas com aquelas mesmas preocupações, com relação à produtividade, com relação à qualidade, a uma melhora do ambiente, dos relacionamentos, né? Redução de acidente, de rotatividade e assim por diante. Então o investimento na qualidade de vida também passa recentemente a figurar, né, como uma das questões importantes nesse cenário organizacional e no cenário da gestão de pessoas. Então, nós temos alguns programas mais clássicos que a gente pode dividir num grupo dos programas físicos, né? A gente está falando de uma saúde física. Então, os programas de ginástica laboral, ergonomia, né? Todos aqueles estudos que nós temos, né, da posição do trabalho, dessa relação homem e o espaço, né, e os seus materiais de trabalho, para evitar, por exemplo, lesões por esforço repetitivo, acidentes de trabalho, que gerem problemas físicos. A gente tem, digamos, o início da discussão sobre qualidade de vida dessa forma. Mas a gente não pode esquecer que desde a década de 40, a Organização Mundial da Saúde fez uma revisão do conceito do que é saúde. A saúde deixou de ser apenas a ausência de doença para se tornar um conceito mais global, né, e mais complexo, trazendo que a saúde é um completo, né, estado de bem-estar psíquico, físico e social. Então, os programas, além de trabalhar a questão física, como a ginástica laboral e as questões de ergonomia, precisam começar a trabalhar também as questões psíquicas e sociais. Então, a promoção de eventos ligados à confraternização, de clubes, associações dentro da empresa, eventos recreativos, culturais, grupos, né, de teatro, de algum tipo de artesanato, eles são atividades que podem também favorecer e promover essa qualidade de vida, né? Pensando na questão social. Pensando nas questões psíquicas, a gente também tem uma série de possibilidades. A própria parceria, né, das empresas com psicólogos, por exemplo, ou outros tipos de programas internos. Então, existe daí uma forte ligação entre as questões físicas e psíquicas, né? Então, muitas empresas já oferecendo programas, por exemplo, antitabagismo, programas com nutricionistas, parcerias com academias, escolas,
que são formas de trazer para as pessoas possibilidades para que elas cuidem da sua saúde, do seu crescimento, né, enquanto indivíduos e enquanto profissionais, que vão olhar para esse indivíduo de uma maneira mais global. Então, nós temos diversas possibilidades daquilo que nós chamamos dos programas de qualidade de vida no trabalho, né? Até porque se a gente pensar no que é a qualidade de vida ou no que promove a qualidade de vida, é algo complexo, né? Então, a gente não pode pensar, por exemplo, que a ginástica laboral, né, é suficiente. O conceito de qualidade de vida, ele possui vários componentes. Alguns, sim, ligados até a questões de salário e de benefícios. Uma questão importante é que quando a gente fala de salário e benefícios em qualidade de vida, nós falamos de salário percebido. Ou seja, não é o valor em si, mas como o indivíduo percebe aquele valor que ele possui, né, como remuneração. E além de salário e benefícios, a gente tem novamente o ambiente de trabalho, físico e psíquico. Porque às vezes eu posso ter um ambiente totalmente planejado do ponto de vista físico, mas psicologicamente um ambiente de pressão, um ambiente ruim, o famoso clima pesado, né, que a gente comenta. Isso também vai ter uma interferência, a percepção que o indivíduo tem do significado do seu trabalho, a compatibilidade das habilidades do indivíduo com a tarefa que ele executa, se são compatíveis ou se há uma distorção. Então a gente tem uma série de elementos que vão compor o que é a qualidade de vida, por isso que os programas não são assim tão simples. Eu preciso pensar em programas que vão, de alguma forma, atender esse conceito que é complexo, né? Pensar nessa questão física, psíquica e social. E ainda há quem diga que a gente tem um elemento espiritual, mas eu não quero nem entrar nessa discussão nesse momento. É bem desafiador, né? Motivar funcionários, trabalhar a qualidade de vida no trabalho é um desafio para todas as empresas. Eu espero que você tenha aproveitado essas dicas. Professora Carolina, muito obrigada. E nós encerramos por aqui o nosso programa Tendência e Mercado. Até a próxima.